Que bom que cada um de vocês está mais uma vez aqui. A gente está seguindo esses textos do livro de João. A gente pegou desde o primeiro João, do primeiro capítulo de João, e a gente foi evoluindo, enxergando João. Ele foi o discípulo de Jesus que se chamava de o discípulo amado. Quando você vê lá sobre... Pergunta quando era criança, na escola dominical, quem é o discípulo amado de Jesus? E a resposta era João. Mas quem que falava isso? Isso tem no livro de Mateus? Não. Isso não tem no livro de Marcos, nem no de Lucas. O único livro que você encontra falando que João era o discípulo amado é no próprio livro de João. Era como ele se descrevia. Então isso fala muita coisa sobre quem que João era, sobre o que ele queria fazer, qual que era o papel dele nisso tudo, como que ele transportava essa história de Jesus. Ele conviveu com Jesus muito de perto. Ele termina o livro dele falando que seriam histórias demais que não caberiam nem em todos os livros da terra juntos, tudo que Jesus fez. Então, cada um dessas pequenas histórias ela foi extremamente selecionada. Eu gosto de escrever, eu escrevo bastante. Quando você vai fazer um livro, ou uma pregação, ou um artigo, ou um post, eventualmente, você já viu quantas vezes quanto texto você tem para eliminar depois que ele está pronto? Você termina de fazer aquilo ali que era para fazer e, de repente, você tem que cortar, e cortar, e cortar, e cortar. Os bons livros, as boas histórias você faz desse jeito. Que é a história que você já tem exatamente tudo que você vai fazer antes e ela termina exatamente do jeito que você planejou lá no começo. Dificilmente uma história muito boa. Às vezes é uma história até boa para o outro ler, mas eu leio aqui ali, não tem a menor graça. Eu imagino quantas e quantas histórias João excluiu porque elas não contavam exatamente isso que eu quero chamar para vocês com essa palavra forte, a lenda de Jesus. Então, a lenda de Jesus, ela é para mim esse livro de João. Às vezes pode te impactar muito forte se ouvir sobre a lenda de Jesus. Sim, a lenda de Jesus é a maneira que João contou a história e a jornada de Jesus. Ele fez um personagem lendário, porque era esse personagem que ele conheceu. Ele queria descrever dessa maneira. A gente viu quando começou, ele começa descrevendo lá que antes da criação existia, a palavra estava lá, e ele era Jesus, e ele é a palavra através da qual tudo que foi criado se criou. Esse livro foi para nós a criação da luz. E depois, teve o sol nascente, que a gente colocou, foi quando ele, no casamento, ele transformou a água em vinho, e ele trouxe alegria de volta, dentro daquele tipo de relacionamento que mais precisa de alegria, que mais precisa constantemente estar envolvido em alegria. Daí depois, na semana passada, depois dele transformar, de trazer alegria para o relacionamento, ele enfrentou o sistema religioso e derrubou todo mundo no templo e tirou todo aquele tipo de sacrifício que estava sendo feito lá. E depois disso veio Nicodemos e perguntou para ele, um cara de altíssimo grau dentro da sinagoga, perguntou para ele, o que você tem de diferente? A tua palavra é boa, mas você me confronta. E ele responde que você nunca vai ver o reino de Deus se você não nascer de novo da água e do Espírito, e revira a vida de Nicodemos. Eu imagino, quem assiste The Chosen, eu não assisto, mas eu conheço algumas cenas. Eles colocam lá de uma maneira que parece que Nicodemos foi um dos caras que Jesus tentou pegar para ser discípulo dele. E o cara não se atentou. Deve ser, sabe aquela pessoa que fala, eu acho que Deus não me chamou para isso. Claramente ele chamou. Ele só disse não. Isso acontece. Próxima chance. Mas passou aquilo ali e depois a gente viu ele cruzando em Samaria pela mulher samaritana do poço, onde ele traz uma revelação sobre identidade para ela. Ela com uma história toda corrompida, uma história cheia de pecados, uma história cheia de erros, uma história onde ela colecionou cancelamentos, até que ela estava completamente cancelada, e Jesus chama ela para trazer água para ele, e fala que ele é a fonte de água da vida, que se ela pedisse da água que ele tem para dar, ela nunca mais precisaria ir para aquela fonte da vergonha, onde ela não podia ir na hora que todo mundo vai, porque ela tinha vergonha de ir no começo do dia, quando todas as pessoas estavam vendo, ela sentia vergonha de estar perto de outras pessoas. Às vezes a gente chama isso daí, atualmente,
esse cansaço social, de bateria social, não quero estar perto de pessoas, às vezes isso está escondendo um sintoma de culpa, de medo, de vergonha. Ele restaura aquela mulher e logo depois ele está andando por Jerusalém e encontra aquele cara no poço de Betesda. E levanta ele, que ele estava esperando 38 anos para ser curado. E Jesus curou ele sem ele entrar no tanque. Então, todas essas histórias, elas vão construindo esse personagem de quem Jesus é, de qual que é o caráter dele, de qual que é a personalidade do Jesus humano. A gente procura tanto a divindade de Jesus, e ela é tão óbvia, mas às vezes a gente deixa de lado o humano que Jesus nos selecionou para ser. Queria que você pegasse seu aplicativo, ou tua Bíblia de papel, duvido que alguém tenha aqui, para abrir em João 6. Então, quando a gente vê esse contexto, a gente começa a ver como que uma história se conecta na outra. Lógico que tem algumas histórias aí no meio que estão puladas, não tem como entrar em todas elas. Mas ele começa falando, algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Olha, já se passou um ano nessa história aqui. Começou ali, depois do casamento, ele foi na festa da Páscoa. Todos esses 2 capítulos mostram mais um ano. Jesus já tinha 31 anos aí. Levantando os olhos, ele viu uma grande multidão que se aproximava. Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo todo comer? Fez a pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ele ia fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Só explicando que denário era o salário de um soldado romano, era uma quantidade de sal que ele recebia, que era o salário, pelo trabalho e o serviço de um dia. Então, salário era o sal para um dia. Ele podia usar como tempero, podia usar como moeda e trocar com outras pessoas. Esse era o salário. Se ele fala 200 denários, ele está falando 200 dias de serviço. Ele está falando de mais de 6 meses de trabalho. Ele está falando de mais de 6 meses de trabalho, não pagaria a quantidade de pão que precisaria comprar para alimentar essa turma que está aqui agora. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela maneira que você fala com a gente. Obrigado pelos exemplos que João, esse cara incrível, esse gênio que era João, escolheu dentre tantas outras histórias, contar aquelas histórias que revelariam o teu coração para nós. Obrigado porque aquilo que você fala consegue ser mais poderoso do que os mortos que você ressuscita. As palavras que você diz sobre nós, elas são mais poderosas do que levantar um paralítico. Elas são mais poderosas do que curar um cego. Elas são mais poderosas do que incluir alguém excluído. Que essas palavras fluam no nosso sangue. Que essa identidade chegue a cada célula, que essa identidade chegue a cada núcleo. Que essa identidade chegue ao fundo da nossa mente e chegue em cada aspecto da nossa personalidade, para que nós sejamos Jesus nessa terra. Muito obrigado por acreditar em nós, Senhor. Amém. Tem muito aspecto nessa história toda aqui. Ele começa ali falando, ele olhou para cima, ele viu uma grande multidão chegando. A circunstância era a mesma para todo mundo que estava ali. E cada um enxerga de um jeito diferente, isso é normal. Aquilo que você olha ao redor e fala, não, eu só estou falando fatos. Normalmente quando você fala sobre fatos, entenda, você está falando sobre o teu ponto de vista. Quando você fala, não, isso aqui são fatos, continua sendo a minha opinião. Conforme você vai crescendo em empatia, você vai tendo a capacidade de enxergar o ponto de vista do outro, e do outro, e do outro. E Jesus foi o maior gênio que existia em enxergar do ponto de vista dos outros.
Ele conseguia enxergar, inclusive do ponto de vista dele próprio, inclusive do ponto de vista do Espírito Santo, inclusive do ponto de vista de Deus, o Pai, e de todas as pessoas que estavam ali. Ele fala ali que quando ele viu uma grande multidão, Jesus olhou para cima. Parece uma palavrinha solta no meio do texto, assim. Não existe palavra solta, nem em João, nem na Bíblia toda, mas João não escrevia palavras por acaso. Escrever e deixar tão resumido, quando ele começa a descrever algum detalhe de alguma coisa, cara, aquilo tem mais valor do que a história inteira. E tem mais valor do que um monte de história que ele não colocou ali. Você fala, as curas que ele fez. Cara, cada cura, meu Deus, tinha que ter uma Barça disso daí para a gente ver cada coisa. Mas a gente começaria a imitar o como de Jesus. Ele só está passando o porquê. Ele olhou para cima e ele fez um teste. Ele chegou ali para o financeiro do grupo e falou, olha, está chegando uma multidão. Como é que a gente vai comprar? Como é que a gente vai alimentar essa multidão? Ele vai lá e olha para a tabela, olha ali para a conta do banco e fala, cara, isso aqui precisa de mais de 6 meses de salário para eles comerem uma refeição. Então eu queria trazer para vocês essa palavra de hoje, que vai ser, em inglês chama brunch time. Hora do brunch. A gente já viu o sol nascendo, a gente já viu a alta manhã, e agora eu coloquei brunch time porque isso aqui parece uma mistura de café da manhã com almoço. E é assim que é a história desse sol que está passando. Ele chega e fala para a gente ali. Quando ele está falando isso daqui, como que a gente vai fazer um brunch para toda essa galera? Eu amo, cara, tipo, merchan, eu amo a Blooms. E, cara, tipo, não tem lugar melhor para fazer brunch, que você chega lá, o ovo que eles fazem é incrível. Eu amo aquilo lá, tipo, não dá para comer todo dia por questões de 200 denários. Mas é maravilhoso, não é da nossa cultura fazer brunch. Tipo, a gente até gostaria, mas ele não vai caber no jeito que o teu trabalho funciona. Porque a gente, inclusive, para almoçar, coisa que lá nos Estados Unidos não existe. Ninguém para almoço, isso aí é coisa de italiano. Italiano que gosta de ter uma mesa para sentar todo mundo junto. Né? Essas outras culturas que já vêm da Inglaterra, de outros lugares, eles gostam de comida com a mão. Então, tudo que você pensar que você come com a mão, provavelmente veio da Inglaterra e dos Estados Unidos. Pare para pensar. Até a batata, que eles dizem que é francesa, na verdade é inglesa, French fries, que come com a mão. Então, é tudo isso daí, que eles estão comendo e andando, eles fazem toda essa comida com a mão. Você vê na cultura judaica essa ideia de mesa, de sentar junto. Quem sabe, para mim, eu vejo essa ideia de mesa, de sentar junto, pro judeu seja mais profundo do que é para o italiano ainda. Que para o italiano é tanto tempo na mesa, conversando, falando alto e gesticulando com as mãos, que não chega nem a se tornar especial. Se você é italiano ou veio ou até de português, veio dessa linhagem, você só sente falta da mesa nos momentos que não está na mesa. Mas quando você está na mesa, nem parece ser especial, porque tem tanto tempo de mesa com italianos. Ele olha para aquilo lá e vê quanta gente que tem em volta para trazer comida. E ele fala, cara, não vai ter grana para isso daí. E ali, é engraçado como que Jesus ele pôs à prova. Deus pode provar você? Será que Deus faz testes para você? O que você já ouviu de gente falando sobre Deus me testou? Ou o diabo me testou? As pessoas estão me testando, eles querem ver até onde que eu vou nisso daqui. Prova é sobre nota. Nota não é salário. A gente tem professores aqui, que eu já vi até querendo negociar com um aluno que se ele fizesse uma caricatura dele, um desenho dele, ia ganhar uma notinha a mais. Nota é nota, nota é sobre informação, é sobre dados. Quantas vezes você já ouviu alguém falando, Deus está me testando, Ele quer me mandar para o inferno? Você já ouviu isso? Tenho certeza. Deus está testando, está passando pela prova. A prova ela serve para você receber uma nota e você saber se você vai estar preparado para a hora que você precisar daquela informação. Para isso serve a prova. As coisas que eu mais lembro da escola, eu amo história. Eu amo história porque eu fui muito mal em história na escola, no começo. E daí eu comecei a ter que estudar até a hora que eu peguei gosto por aquilo, nunca mais parei de ler, nunca mais parei de gostar daquilo ali. Mas ele veio de uma matéria que era sempre minha pior nota. Sempre, sempre, sempre.
Ele vai lá e coloca ele à prova e fala, como é que a gente vai comprar comida para essa galera aqui? Mas ali fala que Jesus já sabia o que ele ia fazer. Eu gosto desses comentários que João escreve, porque só alguém que, ele conta como se ele fosse o protagonista. João, ele escreve sobre Jesus como se ele fosse o personagem. Ele escreve o que Jesus estava pensando. Ele escreve o que era o aspecto cultural daquele momento. Porque ele sabia que não-judeus estariam lendo aquilo lá. Então, quem sabe o não-judeu não saberia o nível de imoralidade que era falar com uma mulher samaritana num poço em Samaria. Não tem como a gente cogitar não sendo da cultura. Então ele fala, aqui ele quis colocar o discípulo à prova. Então André estava lá vendo, a gente não costuma falar dessa maneira, mas ele foi lá, viu um menino de 5 anos, olha, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Cara, a gente não fala assim, mas ele confiscou o lanche do piá. É verdade, isso que aconteceu. Ele foi lá e tomou o lanche do piá e falou, olha, tem isso daqui, o que você vai fazer? Mas só tem isso daqui. Porém, isso já mostra um ponto de vista um pouco diferente. Um pouco diferente, mas mesmo assim, ele não enxergava ainda o potencial daquilo ali tudo. Jesus quer mudar a maneira que você enxerga as coisas. Mas ele só pode mudar a maneira que você enxerga as coisas se ele mudar o valor que você dá para as coisas. O que você se importa de verdade muda a maneira que você enxerga o teu entorno. Muda a maneira que você enxerga o que está acontecendo. Aqueles momentos que pessoas enxergam como tragédias, você enxerga a oportunidade. Poderia ser só um coach falando sobre isso daí, sobre empreendedorismo. Mas às vezes ele só coloca sobre oportunidades financeiras naquilo ali. Aonde que está o maior valor? No denário ou na multidão? Onde que está o maior valor? Jesus, em nenhum momento ele falou que aqueles 5 pães não eram bastante. Nenhum momento. Ele simplesmente olhou para o que ele tinha, não para o que ele não tinha. O primeiro ele olhou, precisa de 200 salários. Aqui, ou 6 salários, né? Precisaria trabalhar 6 meses para pagar essa conta. Ele olha direto para o que não tinha. André, ele olha para o que tinha, mas exalta o que não tinha. E aqui ele continua a história. Aqui está esse rapaz no 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, eram cerca de 5.000 homens. Quando ele fala homens, também culturalmente ele fala só homens. Ou seja, tinha mulher e tinha mais criança. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto os que queriam, e fez o mesmo com os peixes. Tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Cara, esse trechinho eu amo mais do que outros. Nada seja desperdiçado. Essa primeira música que a gente cantou, a 15, ela começa com uma fala na nossa gravação, você vai ver lá, que mesmo que você tenha estragado tudo, mesmo se você desertou, mesmo que não tenha sobrado nada, não tenha sobrado nada, não tem, ele fala mesmo, se tenha estragado tudo, mesmo se você desertou, nada é desperdiçado na sua vida. Deus pega toda a tua história que tinha lá atrás, não é sobre você esquecer e jogar para debaixo do tapete, é justamente aquilo ali, a partir dali que ele vai construir o que tem na tua vida para o futuro. Então, ele vai usar o que tem e vai usar o que não tem. Eu já vi várias maneiras de gente pregando isso daqui, várias maneiras um pouco mais sensatas, várias maneiras espetaculosas, falando sobre multiplicação dos pães, o jeito que ele multiplicava. Eu já vi de jeitos maravilhosos, simplesmente aquilo ali, na verdade tinha bastante gente ali no meio que tinha comida, mas estava guardando, estava escondido. Imagina se eu falar aqui e mostrar, vai todo mundo querer pegar o que eu tenho. E eventualmente, expor que um menininho, o menor de todos, entregou o lanche dele para dividir, tocou o coração de um monte de gente que tinha para compartilhar. Todos esses são maneiras de Deus multiplicar. Se alguém ora por você com a mão imposta e você é curado, ou se um médico te dá uma receita, ou se alguém te faz uma cirurgia, não muda, isso é só o como.
É Deus te curando independente do que está acontecendo. Se é mais pessoas doando, ofertando, colocando ali, ou se Ele realmente multiplicou os 5 pães para alimentar 5.000 pessoas, homens, né, que deve dar umas 12.000 pessoas no total. E no final ainda sobram 12 cestos. Ele pediu para que levassem. Quantos discípulos que Jesus tinha? 12. E se Jesus tivesse 20 discípulos, quantos cestos iam sobrar? 20. Você viu que ele falou ali que ele distribuiu pães para eles, ou quanto eles queriam. O quanto eles queriam quer dizer que o quanto você espera de Deus é o quanto Ele vai agir. Se você esperar pouco, não se assuste se Ele agir pouco. Mas saiba que se você esperar bastante, Ele vai agir conforme você espera. Ah, Deus não vai fazer isso daqui. Realmente não vai. Você não pediu. Ele não vai invadir. Ele não vai trazer uma provisão que você não pediu. Mas a partir do momento que você fala, eu quero isso daqui, e Ele multiplica, e Ele coloca aquilo ali. Eu já vi tantas maneiras diferentes. Eu lembro quando eu estava na Mosaic, na última vez, com um outro pastor super próspero, super rico, cheio de recursos para tudo. Ele chegou lá e viu, nossa, esse lugar aqui que está mudando o mundo, que eu estou seguindo. Nossa, como eles fazem tanto com tão pouco. Não é só que é tão pouco, é porque realmente, você imagina que na Hollywood Boulevard os preços são maiores, né? Mas tinha o suficiente para aquilo lá, e as outras coisas eles conseguiam usar os recursos que eles tinham de maneira tão criativa, que aquele que não se acha criativo, ele acha que precisa gastar uma fortuna. Porque ele acha que é só sobre dinheiro para mobilizar pessoas, para elas fazerem aquilo que eu estou imaginando. E na verdade, criatividade é a solução de todos os problemas. A criatividade, ela é tão espiritual, que você nunca vai conseguir orar por uma coisa que você não imagina. Às vezes, quando eu me esgoto em tudo aquilo que eu oro, eu estou em silêncio, eu estou no meu quarto, eu vejo que tudo aquilo que eu consegui imaginar, eu já orei e já pedi. Deus ainda me dá um outro recurso, você ore em línguas. Fale blá, 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 que Ele vai colocar significado nas suas palavras, acima e além do máximo que você conseguiu orar e pedir, porque sim, é mais do que os olhos viram e os ouvidos ouviram. Mas quão criativo você conseguir ser, você tem que entender, a criatividade e a espiritualidade são a mesma coisa. Deus só criou o universo que Ele imaginou antes. Você só tem o futuro que você imaginar antes. Jesus olhou para aquilo lá e Ele viu uma multidão alimentada. Onde o outro olhava para o financeiro e falava, não vai dar. Onde o outro olhou para o recurso, confiscou, que os outros tinham um menininho ali, tomou o lanche dele, ou o menino deu o lanche. E Ele trouxe ali, olha, tem esse lanchinho dele aqui. Jesus olhava para aquilo, vocês não têm ideia do que eu posso fazer com isso aqui de recurso. Vocês não têm noção do que eu posso fazer. Eu vejo tantos lugares precisando de dinheiro, de balde, de tudo aquilo lá, e vai lá para fazer e gasta. Às vezes faz coisas incríveis e maravilhosas. Mas não me impressiona fazer coisas com grandes recursos. Me impressiona alguém que, mesmo que tenha grandes recursos, consiga usar criativamente, fazer coisas espetaculares e realmente sobrar para ainda alimentar o resto da cidade. Criativamente também. Sempre que os custos estão sendo muito altos em alguma coisa, eu preciso rever aonde que eu não estou sendo criativo na produção disso aqui. Por que está sendo tão caro isso aqui que eu estou fazendo? Ele com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou, ele multiplicou em 6 meses de salário. Mas ele só foi dando quanto eles queriam. Ah, vou fazer isso aqui, mas acho que Deus não vai fazer. Ele vai fazer até aqui. Sim, Ele vai fazer até onde você imaginou, até onde você pediu, até onde você determinou. E se você pedisse mais, com certeza Ele teria feito mais. E se você tiver só 12 discípulos, vai sobrar 12 cestos. São 12 pessoas que trabalham, vai ter isso daqui, ó, essa quantidade, ela vai ter firme. Cara, só de você olhar essas coisas e enxergar que atrás do milagre existe uma conversa profunda que Ele quer ter comigo e com você. Como que Ele continua aqui? Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, juntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho
para o monte. Sim, Jesus também tinha sua bateria social. Ele também precisava sair, ele fez tudo aquilo lá, ele se retirava para passar um tempo sozinho. Ele foi orar, cara, isso foi serviço. Foi para muita gente. Mas olha como que a perspectiva daquilo que dá valor faz enxergar completamente diferente. Jesus ia dar uma lição de empatia tão enorme nisso daqui que às vezes a gente passa despercebido, porque a gente fica olhando, olha, ele multiplicou os pães. Sim, ele multiplicou os pães, e isso é incrível. Mas ele aproveitou aquilo ali e falou coisas que o pessoal concordou. Ele é um profeta. Sim, eles concordaram que ele era um profeta, mas o profeta não é o profeta que multiplica o pão. Esse é o milagreiro. O profeta é o que fala. As coisas que ele disse atingiram o coração de pessoas que estavam atentas. A gente estava na semana que foi uma semana muito difícil, que acabou sendo incrível no fim das contas aí com esse evento todo que a gente teve ontem do Creative Day, mas que eu estava cuidando e um dos caras da nossa equipe, que depois de muito tempo ele também resolveu cooperar e entrou junto e está internado para depressão, para tratar a depressão, depois de fases difíceis. Ele estava internado, ele foi contando para mim sobre um outro paciente que ficou internado, que estava na mesma enfermaria que ele, que estava na cama do lado. Estava só ele e esse outro cara que era um paciente terminal de câncer de pâncreas. Ele estava há 3 dias, desde que ele entrou, ele estava do lado desse outro paciente. E hoje, antes de começar o culto aqui, ele me mandou uma mensagem que o paciente que estava do lado dele morreu. E ele estava falando, cara, eu estava aqui, já não via nem motivo para viver, perdi o emprego de novo, deu ruim nesse negócio. Depois que tinha terminado todos os projetos que ele trabalhava, pegou só um emprego, largou todas as coisas e depois, por ocasiões que saíam da alçada dele, mandaram embora o cara mais novo. Ele falou, eu com isso daqui, com toda a vida pela frente, estou do lado de um cara que está lutando pela vida e perde. Eu falei, parabéns, você acabou de achar uma metáfora no teu redor. Você enxergou Jesus falando com você em algo que muitos só enxergariam a tragédia. Os sinais dele estão ao nosso redor o tempo todo. Você precisa estar atento. Ele não fala só através da Bíblia. Mas com certeza, se você conhecer a Bíblia, você vai saber, você vai reconhecer muito melhor qual que é o caráter daquele que está falando. Eu lembro de pouco tempo atrás, quando algumas pessoas em alguns lugares caíram em golpe de WhatsApp, de gente se passando por mim, que eu vi o potencial que eu teria para pedir oferta e não peço. Eu tenho vergonha. Pessoas usam a minha voz e tiraram dinheiro de um monte de gente. Eu devia estar... É irresponsabilidade da minha parte. Se tornar pessoas ingenerosas é como você pegar... Existem 2 maneiras de se enxergar. Você vê, nossa, os pães daquele menininho foram que transformaram e acabaram com a fome de todo mundo. Ou pode simplesmente olhar para ele e falar, cara, não teve compaixão de um menininho desse daqui, arrancou aquilo ali dele. Cara, a gente conhece essa história até hoje. Ali que está a piadinha da coisa. Mas eu via daqui ali e falava para as pessoas, cara, como é que vocês não reconhecem que não sou eu falando? Não é o que eu falo. Ai, mas tinha a tua foto, clonaram. Não, ninguém clonou o meu número. Pegaram um outro número e colocaram minha foto. E falaram de um jeito que, se você me conhecesse melhor, você saberia que não sou eu falando. É para isso que a Bíblia serve. Para você conhecer o autor. E reconhecer que ele está falando o tempo todo e os sinais não param ao teu redor. Se você continuar esse capítulo, logo depois eles voltaram para o barco e tem aquela história de Jesus andando sobre as águas e tal. Eu podia ter tocado Oceans e falar sobre isso daí, mas não é o ponto. A questão é que eles chegam do outro lado e Jesus puxa uma outra conversa mais poderosa do que ele tem andado sobre as águas. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Crer naquele que enviou, que tipo de obra é essa? Que tipo de trabalho braçal é crer? Crer é justamente o que não é trabalho nenhum. Crer é um pensamento.
No mínimo, é um trabalho mental de eu mudar um pensamento. E a partir daquele um pensamento, toda a minha maneira de enxergar o meu mundo ao meu redor muda. Então perguntaram: que sinal milagroso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? O que fará? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai o der virá a mim, virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: pare de me criticar, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu ao Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Todavia está aqui o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Quem está assistindo The Last of Us? Domingo passado. E sim, eles estão falando que Jesus está falando sobre canibalismo. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Parece com aquela mulher do poço da água, que ele falou: se você beber de mim, você vai viver, você nunca mais vai precisar de água. Tem muitas coisas parecidas nisso daqui. Ele está antecipando o que aconteceria na ceia, antes da ressurreição dele, antes da morte e ressurreição, que aconteceria 2 anos depois dessa cena que a gente viu agora. Ele primeiro multiplica o pão, ele pega 5 pães, alimenta todo mundo. Passa essa cena dele andando em cima do mar, e chega essa outra e ele fala: eu sou o pão da vida. Ele explica aquele milagre que tinha acontecido. Ele falou: eu fui multiplicado por causa de um menino que resolveu falar 5 palavras. Eu sou o resultado da multiplicação. Eu vou ser multiplicado em cada um de vocês. Quem comer de mim, nunca mais vai morrer. Vai ter vida eterna. Aquele que comer de mim. Ele estava antecipando sobre a ceia. Eu queria que você pegasse aqui no teu banco. Ele vai ter esse nosso kitzinho. A gente ainda não tem tecnologia de multiplicar ele, mas a gente consegue trazer ele em potinhos pequenos. Lógico que isso aqui é uma simbologia, mas eu oro para que você interprete que isso daqui é o corpo de Cristo. Cada vez que você fizer isso, ele falou para você lembrar. É disso que ele estava falando, sobre a multiplicação de pães e sobre ele ser o pão da vida. Quem estava na aula do The Way agora? Então, a gente viu que Moisés, ele está falando sobre o maná no deserto. Moisés trouxe a lei.
Mas com Jesus vieram a graça e a verdade. Ele fala que Moisés entregou o maná, ele entregou o pão para eles comerem, ele entregou a lei foi entregue. Mas em Jesus vieram a graça e a verdade. Jesus era o maná. Jesus falou que desde aquele tempo eles estavam enxergando os sinais de maneira errada. Ele é o pão. Então Moisés trouxe a lei, ele te entregou aquilo ali. Mas Jesus, ele pessoalmente, a pessoa de Jesus é a graça e a verdade. Ele é o pão da vida, ele é esse pão que multiplica, ele é aquilo que você se alimenta e nunca mais morre, se passa a ser uma fonte que jorra a água da vida, que entrega a vida eterna para os outros. É isso que ele está colocando. Só precisa mudar aquilo que a gente valoriza. Só precisa mudar aquilo que a gente tem valor. Se você dá valor, você enxerga coisas diferentes. Algumas vezes eu já olhava assim e falava, cara, nós precisamos pegar esse galpão que está enorme, que está isso aqui. De repente, vários sensatos ao redor falavam, mas não tem dinheiro para isso. Claro que não vai acontecer, ele só vai entregar o quanto você quiser. Mas a partir do momento que você muda o valor, aquilo que era maná, que era tão sagrado, ele fala, agora eu sou o pão da vida, eu sou aquele que vier se alimentar de mim, nunca mais vai ter fome. Ele é muito sistêmico o jeito que ele pensa. Ele terminou quase antes da cruz ali, falando, esse aqui é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Pega dele e come. Cada vez que você fizer isso, lembre de mim. Claro, você lembra, você traz à memória aquilo que traz esperança. Você faz com que Jesus reative em cada neurônio teu. Porque essa é a tua identidade, é Ele quem vive em você. Ele precisa ser cada neurônio teu, cada desses valores dele. A maneira de enxergar o mundo e começar a olhar para pessoas e enxergar nelas o grande valor. Enxergar nelas aquilo que elas mesmas não enxergam. Enxergar nelas aquilo que nem a mãe e o pai enxergaram na melhor das hipóteses. É assim que Deus enxerga, é assim que Jesus enxerga. Ele falou, e esse é meu sangue, que é dado por vocês. Para que esse seja o sangue circulando em vocês. O sangue da nova aliança, o sangue da esperança, o sangue que tira de você todo o pecado, o sangue que tira a culpa, a amargura, o rancor, a raiva. O sangue que limpa de toda a vergonha, de toda a maldade. Ele circula, mesmo que você vá ser visto por outros como muito nécio, como muito bobinho. Na verdade, em você habita o amor. Mesmo que outros digam que o amor é uma fraqueza, entenda, Ele é a maior força do universo. Vão dizer que você foi fraco porque perdoou, vão dizer que você foi fraco porque não foi até a última. Não, você foi forte naquilo que você sacrificou por o que realmente importa. Não é sobre o trabalhar pelo salário, porque nem 200 salários pagariam aquilo ali tudo. É sobre enxergar que o lugar onde você está, o que mais importa são as pessoas que passam por aquele lugar. Você vai estar trabalhando, mas não é pelo salário. Eu oro que você atinja cifras gigantescas. Que você tenha recursos para poder fazer tudo o que sonhou em entregar e criar um mundo para as outras pessoas, ser mais generoso do que você imaginou. Que você seja muito mais generoso do que você sonhou um dia ter para você mesmo. E saiba, as coisas vão se multiplicar para você. As coisas vão se multiplicar. Ele multiplica o pão, que é Ele próprio, de pessoa a pessoa. Como a gente já falou no Last of Us, né? Você vai lembrar que Ele multiplicava de pessoa a pessoa aqui. Mas Jesus, Ele faz isso. Ele é um processo inverso daquele tudo. Ele transforma pessoas nele mesmo. E esse texto... Eu quero terminar ele falando que cada vez que você comer da ceia, e cada vez que você estiver em algum lugar, cada cafeteria que você entrar, ou restaurante, eu sou horrível, eu odeio comer sozinho, eu tenho horror de comer sozinho. Às vezes eu como sozinho só quando precisa, quando dá para pular, eu estou sozinho e falo, nossa, vou ter que economizar. Mas quando você está com alguém, lembre que você está compartilhando a vida de Jesus.
Então, tome para si isso. Ele multiplicou e Jesus multiplicou através de você. Essa é a grande multiplicação dos pães, a multiplicação dele próprio. Então, guarda no coração isso daí, que o outro capítulo, que a gente não entra hoje, mas vai pular para o 8 depois, mas simplesmente fala sobre Jesus ainda está sendo perseguido porque ele curou no sábado, um capítulo atrás, 2 capítulos atrás. E pessoas querendo matar ele, ele sendo perseguido porque ele violou o sábado. Mas guarda no teu coração, você é aquele que traz 5 pães e 2 peixes. Você é aquele que identifica outros que têm 5 pães e 2 peixes. E comece a olhar para o que realmente importa. Não são os recursos, são as pessoas. Uma boa semana para vocês.